Saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Amém. Hoje, então, nós vamos para a nossa penúltima aula de Geografia Bíblica. Então, hoje, nós pretendemos falar, se der tempo, sobre os impérios. Nós não falamos ainda sobre os grandes impérios e a extensão deles. E sobre as viagens do Senhor Jesus. E também, se não der tempo de falar, hoje falaremos na última aula que vem acompanhada da prova, que a gente vai falar sobre as viagens missionárias do apóstolo Paulo e as igrejas fundadas por ele, registradas no livro de Atos dos Apóstolos. É isso. Então hoje nós vamos falar sobre o Império. Bom, o que é o Império? O que é o Império? O Império, ele era um território conquistado por um determinado rei. Então aquele rei, ele saía, ele viajava conquistando outras terras, países que não eram dele. E assim essa conquista acaba se tornando um império. E eu também quero com isso desmascarar um mito. Desmascarar um mito que eu já tive por muito tempo e que talvez alguns irmãos ainda tenham, de pensar que aqueles impérios governaram o mundo todo. Na verdade, nenhum império do passado governou o mundo inteiro. Lógico que o Império Romano, ele dominou grande parte do mundo conhecido, mas não do mundo todo. Nenhum desses impérios chegou até a China, ou Japão, ou a Rússia. Nenhum desses impérios. E vale lembrar também que se nós tivermos o mapa mundi, eu deveria ter trazido, mas acabei não trazendo, um atlas histórico que eu tenho lá em casa. Se nós formos comparar a extensão territorial do Brasil com a extensão territorial desses impérios, nós veremos que em muitos casos o território do Brasil, ele é ou maior ou do mesmo tamanho aproximadamente desses grandes impérios. Então, nenhum dos grandes impérios da Bíblia dominou o mundo inteiro. O que pode até ter havido, o que de fato houve, mormente em se tratando do Império Grego, do Império Romano, são as influências que estes dois impérios exerceram. Mas estes dois impérios exerceram influência principalmente no Ocidente, não no Oriente. Ou seja, as ideias, os pensamentos do Império Grego espalhou-se pelo mundo. E a restauração do Império Romano, ou alcançar o mesmo tipo de poderio do antigo Império Romano, foi uma aspiração de alguns povos passados, mas nenhum deles dominou o mundo todo. Vamos lá então. Falando em si, aqui nós vemos que o grande império da antiguidade, que inclusive o da época de José e de Moisés, foi o Império Egípcio. Mas, irmãos, percebam, pelo mapa aqui que nós desenhamos, que o Império Egípcio, ele teve que coexistir, ou seja, ele teve que existir com outros dois impérios, que foi
o Império Neobabilônico, liderado durante algum tempo, liderado por Hammurabi, lembram lá o autor, o escritor, ou pelo menos o idealizador e o incentivador do Código de Hammurabi, que é um dos primeiros códigos de leis já conhecidos pela humanidade, né? E o Império Hitita, tá? Então o Império Egípcio, ele teve uma predominância por conta da cultura egípcia. Os faraós, eles não eram apenas uma figura política, eles também eram líderes espirituais e considerados até deuses pelos seus súditos. Os egípcios, eles acreditavam que o faraó exercia um poder de manutenção da ordem em existência. Ele era um equilíbrio entre o bem e o mal. Existia uma entidade que era a entidade do mal e outra entidade que era uma entidade do bem. Os faraós egípcios, eles eram tidos como uma espécie de controlador dessas entidades, né? Então está aqui o Império Egípcio governado por faraós. A palavra faraó do egípcio significa casa grande, né? Por que casa grande? Porque o Império Egípcio, antes dele ser império, ele era formado por nomos. O que são nomos? Eram pequenas propriedades, lideradas por um nomo também, que era o líder político ali, né? Até que um nomo se sobrepôs aos outros, ou nomarcas, né? Para ficar melhor, se sobrepôs sobre os outros, e aí o que ele faz? Ele acaba dominando sobre os demais. E aí a casa dele, por ser uma casa grande, ele passa a ser chamado de faraó, casa grande, né? Os judeus, pelo menos na Torá, pelo que eu tenho lido até agora, eles não chamam o Egito de Egito. Eles chamam o Egito de Mizraim, na Torá. Esse nome, Egito, na verdade, penso eu, que nós herdamos ele o pai da história, não posso esquecer o nome do pai da história, né? Foi o pai, Heródoto, tá? Mas aí, juntamente com o Império Egípcio, então ele vinha aqui, ó, desde a Assíria, parte de Sidom, território de Israel, ó, Mar Morto, isso aqui. O Egito hoje ele é um quadrado, ou seja, o mesmo quilômetro que ele tem de comprimento, de largura em cima, ele tem embaixo. Então ele hoje é um quadrado, só vem até aqui. Oi? Por quê? Ó, isso aqui é o mar, isso aqui é a Ásia Menor. Isso aqui é o mar Mediterrâneo, que a Bíblia chama de Mar Grande. Isso aqui é o Mar Vermelho, esse aqui é o Rio Nilo. Essa aqui é a extensão territorial do Império Egípcio. Esse aqui é o Golfo Pérsico, com os rios Tigre e o Rio Eufrates, e aqui é o Império Babilônico, tá? O primeiro Império Babilônico que foi liderado pelo rei Hammurabi. Esse aqui é a extensão territorial do Império Hitita. E o Império Hitita, uma curiosidade que se tem, é que essa civilização hitita, ela foi uma das primeiras civilizações, talvez a primeira, que aprendeu a trabalhar o ferro. Tá? O Império Hitita. Dos três impérios aí, o babilônico é o maior? Dos impérios, desses três aqui, né? Sim, pelo mapa, o Império Babilônico ele foi maior. Deixa eu ver aqui, porque pode ser que o meu esteja desproporcional.
Pelo que parece, o Império Babilônico ele foi maior, pelo que parece. Em relação a tempo, qual durou mais? Qual durou mais foi o Império Egípcio. Na verdade, o Império Hitita ele chegou até aqui. O Império Egípcio durou mais. O Império Egípcio durou de cerca de 3.000 até cerca de 606 a.C. Ou seja, mais de 2.000 anos. Oh, glória, homem de Deus, vocês três quase me matam do coração. Porque assim, entendeu? O presbítero Rafael hoje passou. Nós estamos orando, né? Não sei se os irmãos sabem. Aí, né? Depois ele vai estar tudo certo. Amanhã, em nome de Jesus, ele vai estar contando a bênção, né? Então, assim, Meu professor que mais novinha? Aí, a pergunta para ele, Rafael, fiquei preocupado. Falei, poxa, será que o pastor Reginaldo vem? E Rubinei, será que a evangelista Rubinei vai vir com a esposa, né, e tal? Aí, quando eu ouvi a voz do Rubinei com a esposa entrando, aí eu dentro de mim, ô glória! Aí completou o time. O pastor Reginaldo completou o time. Eu confesso que quando eu cheguei que eu não vi o pastor Reginaldo, eu fiquei meio assim com ele. Ele falou. Falou. E é isso. Então, o que durou mais tempo foi o Império Egípcio. Tá? O Império Babilônico depois ele cai, e o Império Hitita ele cai. Se não me falha a memória, quem derrota o Império Hitita, o Império Egípcio barrou o Império Hitita. Só que pelo fato das armas dos hititas, lembra do Urias? Urias era o marido de Batseba. Ele era hitita, ele era um eteu. A Bíblia chama os hititas de eteus. Né? Ele barrou, os egípcios esbarraram aqui, principalmente o Ramsés II, ele esbarra aqui nos hititas e ele não consegue avançar. As armas dos hititas eram melhores por serem de ferro do que a arma dos egípcios, que era em maioria de bronze. A gente sabe que o ferro ele é mais resistente do que o bronze, né? E ele é mais resistente do que grande parte dos metais. O Império Babilônico depois ele cai também. Esse é o Império Babilônico. Lembrando que teve dois impérios babilônicos, tá? Teve o Império Babilônico da época de Hammurabi, né? Que o Hammurabi foi aquele que o primeiro código, dos primeiros códigos de leis escritos na história, tem o nome dele, o Código de Hammurabi, né? E depois desse império vem o Império Neobabilônico. Tá, e falando isso, eu esqueci de fazer uma coisa aqui. Então esse está dentro desse. Esse aqui, na verdade, ele é o Império Assírio e o Império Babilônico, tá? Ele é as duas coisas. Aqui no meu mostra duas Babilônias aqui, ó. Exatamente, duas Babilônias. Um é real e o outro é. Só que aqui deixa eu fazer uma correção. Esse aqui é o Império Assírio, tá, gente? É o Império Assírio. Dentro desse mapa mesmo eu vou fazer o Império Babilônico. Cuja capital era mais ou menos aqui, Nínive. Abaixo da Síria, né? Abaixo da Síria. Ok? Então esse império aqui foi o Império Assírio, tá? Vamos lá.
Tá certo ali, Reinaldo? O Reinaldo. Foi. Nínive acima acima do Assírio? É, tá Aqui no mapa aqui certo. tá mostrando. É porque. Aqui está mostrando embaixo. Embaixo. Cadê? Deixa eu ver. Aqui tá mostrando embaixo. Não sei se é. Não, mas isso aqui não tem problema não. Isso aqui é porque. Isso. É porque aqui não significa que a Síria ficava aqui não. Tá bom. Significa que o Império Assírio era tudo isso aqui. Ah, A capital do Império Assírio era Nínive. tá. Capital. Isso, né? Então, é isso. O Império Egípcio, o Império Hitita. O Império Hitita, ele foi derrotado, se não me falha a memória, pelos filisteus. Pelos filisteus por volta de 1100 a 1200 depois de Cristo. Os mesmos filisteus que também guerrearam contra Ramsés II, os quais foram expulsos pelo faraó Ramsés II e se estabeleceram nessa região aqui, né? Que era a mesma região habitada por aqueles personagens lá, né? Ou seja, povos do mar. Tá? Então, na verdade, quando os hebreus eles invadem a Terra Santa, os filisteus eles já dominavam a tecnologia do ferro, as armas deles eram de ferro. Os hebreus não. Os hebreus eles possuíam armas de bronze. Quando tinham armas, era arma de bronze. Né? Em alguns casos usavam até alguma coisa de madeira. Tá? Mas os filisteus eles possuíam a tecnologia do ferro porque eles conquistaram o Império Hitita. O Império Hitita, mais ou menos nessa região aqui, tinha jazigos, usinas de ferro, que foi conquistado. Os filisteus eles vieram da ilha de Creta, aquela ilha que tem na Grécia, aquela ilha que ela é assim, ela é assim mais ou menos, é a maior ilha lá do Mar Egeu. Né? Eles vieram dessa ilha de Creta, derrotaram, invadiram o Império Assírio, desceram, tentaram conquistar o Egito. Na verdade eles vieram pelo mar, tá? Eles vêm por aqui, não vieram por terra não. Aí foram expulsos pelos egípcios, tá? Então, só que Israel, depois Israel ele consegue sua independência e o Império Egípcio ele diminui de tamanho, tá? Israel consegue uma certa independência em seu território, tá? O Império Hitita cai sob o poder dos filisteus e o Império Babilônico também depois se desmorona. Agora me foge da memória o que levou ao fim do primeiro Império Babilônico. Depois, isso é uma informação que vai ficar para a gente trazer Pertencia à depois. Síria, né? O Império Babilônico aqui. O que pertencia à Síria? Não, o Império Babilônico do Rei Hammurabi. Do Hammurabi. Vou anotar aqui para trazer a informação semana que vem. Os irmãos me lembrem, por favor, tá? E a Filístia? Que era a terra dos filisteus. Então, mas aí o irmão falou que ele saiu da onde? De Greta? Da ilha de Creta, que fica no Mar Egeu, próximo à Grécia. Olha aí no mapa do Império Grego. Estou olhando aqui. Esse povo para no meio de uma ilha lá no meio do mar, assim. Cadê?
Cadê? A ilha de Creta, essa aqui. Que é a maior ilha do Mar Egeu. Eles saindo aqui, eu venho pelo mar, tá? Aí eles invadem o Império Hitita, eles invadem o Império Hitita, e depois eles são expulsos pelos egípcios. Tá aqui. Creta. Tá? Então eu vou trazer para semana que vem o que levou à queda, que eu agora não lembro da informação. Se os irmãos, se alguém tiver o Google aí puder nos ajudar aí, pode. E esse rei Hammurabi, que fim que ele levou? O rei Hammurabi, ele morre, que eu me lembro, ele morre de causas naturais. Que até então você conhece esse código de leis, né? Só conhecemos esse código de lei. Lá em Gênesis fala que teve um descendente de Caim que foi mestre na arte de ferro, não é isso? Até então eles não conheciam o ferro. Tem Tubal-Caim. Antes do dilúvio, depois do dilúvio, até onde se sabe historicamente, pela história, digo história secular, foi o Império Hitita. Os egípcios, eles não sabiam trabalhar, os egípcios, tá? Os hititas sabiam, os egípcios não. Os egípcios, a história é dividida na era do bronze, que é a primeira era, e tem a era dos metais, né? Então tem a era do bronze e a era do ferro. A era do bronze, ela vai mais ou menos até 1200, e a era do ferro vai de 1200 para mais para frente, entendeu? Aproximadamente, cronologicamente falando, né? E aí, continuando aqui, quem foi Assur? Quem lembra quem foi Assur? Assur. Assur aqui no território. Quem foi Assur? Tem um homem na Bíblia, um dos descendentes de Noé, foi um homem que fundou uma cidade aqui chamada Assur, que a princípio era a capital do Império Assírio, e depois essa capital foi transportada para Nínive, tal qual aconteceu no Brasil, né? Qual foi a primeira capital brasileira? Quem lembra? Acho que foi Brasília, né? Salvador, na Bahia. Santa Cruz. E depois, qual foi a segunda? A primeira foi na Bahia. Qual foi a segunda capital do Brasil? Rio de Janeiro? Rio de Janeiro. E a última agora, até o momento, a última, que eu creio que vai ficar ainda por talvez até Jesus voltar, se assim for da vontade de Deus, Brasília. Depois vai ser Manilha. Oi? Depois vai ser Manilha, né? Eu tive. Esse ano eu viajei, eu fui para Aracaju. Depois Tem muitos caju lá, É muita já agitação. fui, terra de caju. que o nome é Aracaju. Hoje é mais pouco né? que tem. Aracaju é uma palavra indígena. O símbolo de lá é caju com arara. Você Pará, É. show de bola, interessante. Só que lá arara parece papagaio. Na língua dos índios de lá, então é caju de papagaio. Aracaju. Só que lá o pessoal falava muito para minha esposa visitar São Cristóvão. Aí lá nós fomos nessa cidade, eu perguntei por quê. Porque ali foi a primeira capital do estado do Sergipe. Mas teve uma briga, porque São Cristóvão fica no alto do monte. Você tem a visão de tudo, lá é cidade alta. Primeira capital do Brasil? Não, primeira capital do estado do Sergipe. Sim. São Cristóvão, porque lá é morro, é alto, é no topo do morro. Então você tem a visão toda. Mas é longe do mar para chegar na navios. Optaram para descer e ser em Aracaju, porque lá tinha porto e chega navio. Passou o Rio Sergipe. Daí ficou naquela briga por anos, por séculos, até que por fim estabeleceram que a capital seria Aracaju. O centro, e não São Cristóvão. Então, mas vamos voltar para cá agora. Interessante a história de Aracaju. Mas, vamos lá.
o Império Assírio, então, ele começa a dominar Israel, né? Lá, na verdade, foi antes de 722. 722 teve a queda do Império, foi a queda do Reino do Norte, né? Mas já começa a dominar o Reino do Norte na época do rei Jeroboão II. Ou melhor, antes do rei Jeroboão II. Na época ali anterior ao profeta Jonas. E eis o motivo pelo qual Jonas, nós já falamos sobre isso, né? Não sei se o evangelista Rubinei e a esposa pegaram essa parte. Jonas, ele não foge de Nínive porque ele foi covarde, ele teve medo. É lógico que o Império Assírio, ele era um império que exerceu tremenda crueldade contra seus opositores. Ele tinha pelo menos 3 formas de execução, especialmente contra os seus inimigos de guerra. Primeiro, era o empalamento, né? Que era pegar uma madeira, fincar no chão, pegar o inimigo de guerra e fazer dele um churrasquinho. Pegar ele pelo ânus e enterra ele ali, né? E ali ele morre. Então, assim, muitas das vezes o negócio vai vazar pelas costas, pela barriga, por algum outro lugar, né? A outra forma de execução era retirando o couro das pessoas, né? E a pessoa, geralmente ela era morta por animais, né? Ou por insetos, né? Porque tirando o couro, né? Os animais sentem o cheiro e devoram o camarada ali, a pessoa ali. E a outra é decapitando o inimigo e colocando a cabeça dele em estacas, deixando no portão da cidade para servir de exemplo. Mais ou menos como fizeram com Tiradentes na Inconfidência Mineira, né? Aí eles ainda arrancavam os olhos dos seus inimigos de guerra, deixando-os cegos, depois matavam, né? Então era um império que exerceu uma crueldade maior sobre os seus oponentes, né? Mas ele domina sobre Israel, e o contexto desse domínio é o seguinte: isso ocorreu quando Israel, o reino do norte, fez uma aliança com Síria, que é com S, e tem um Assírio que é com A. O Assírio foi um império. Síria foi que é um país que vive até hoje. O Império Assírio não existe mais. Mas Síria, que começa com S, é um país que existe até hoje, né? A Síria, no caso, Síria ali fica onde? Fica na parte de baixo aí? Não, o Império Síria. A Síria fica aqui, ó, ao norte de Israel. Só que mais ou menos aqui assim. Só que aqui próximo ao mar é o Líbano, e para lá é a Síria, que até hoje a capital da Síria é Damasco. Então, no caso, a Síria foi o império que Acai fez aliança, que sofreu ameaça pela Síria, né? Exatamente. O que aconteceu ali? O que aconteceu ali foi que o Reino do Norte, ele fez uma aliança com Síria para dominar, para vencer Judá, dominar a Judéia. E o Reino do Sul fez uma aliança com a Assíria para conseguir vencer o Reino do Norte nessa aliança do Reino do Norte com Síria. Só que quando o Império Assírio ele veio, ele na verdade ele não chega até esse território aqui não.
Na verdade, ele vem até aqui. Na verdade, ele vem até aqui, aproximadamente até aqui. Até aqui vem a Babilônia. Tá? É que os mapas aqui se confundem com a Babilônia e o Assírio. Ele conquista Israel, só que ele cobra tributos do rei de Judá. Cobra tributos do rei de Judá. E por volta do ano 609 a.C., acontece uma outra coisa. O que acontece por volta de 609 a.C.? Mais ou menos aí. Lembrando que datas nesse período, que os irmãos que estão mais tempo sabem, que datas nesse período são sempre aproximadas. Nunca é aquilo mesmo, sempre aproximada. Cerca de tudo que ocorre antes de 476 depois de Cristo são tudo datas aproximadas. O que acontece em 476 depois de Cristo? Quem lembra? Já repeti aqui umas 5 ou 6 vezes. Não nessa aula, mas no decorrer do curso. Foi a queda do Império. Do Império? Babilônia. 476. Depois, Depois de Cristo. Depois de Cristo foi até Jerusalém. Eu refleti a gente aí. A Bruna me de Reinaldo